Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Língua Pátria. Eu sou o professor Diego Abreu e eu sou o responsável pelo desenvolvimento das atividades aqui no canal. Peço a vocês inicialmente que, caso vocês gostem do conteúdo que aqui está sendo apresentado, que vocês considerem curtir este vídeo e considerem também compartilhar este conteúdo com outras pessoas e também se inscrever aqui no canal para poder fortalecer esse trabalho, que é um trabalho que ele tem um fim obviamente educativo, mas também que tem um fim patriótico, no sentido de que ele é um trabalho voltado para a valorização dos elementos constitutivos da nossa nação, tanto os elementos materiais quanto os elementos imateriais, culturais, artísticos, literários e por aí vai. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento a uma série de vídeos que eu intitulei de Biblioteca da Brasilidade, em que eu discuto, apresento, falo um pouco sobre algumas obras que eu considero como obras de relevo na constituição não apenas da literatura brasileira, mas também do pensamento nacional como um todo. A obra de hoje, ela possui essa estatura, ela merece esse destaque por seus atributos literários e também por seus atributos político-históricos, digamos assim. Do ponto de vista literário, essa obra é uma obra que pode ser incluída, apesar obviamente de algumas diferenças, de algumas peculiaridades, no rol de uma das grandes correntes da nossa literatura nacional, que é o romantismo brasileiro de inclinação nativista. Apesar desta obra também possuir no seu bojo, na sua constituição, alguns dos elementos fundamentais que foram constitutivos, que foram formadores de uma outra corrente, de um outro ramo da nossa literatura nacional, que tem talvez a sua maior expressão, a sua expressão mais primorosa na obra Os Sertões do grande Euclides da Cunha. Então é uma obra que ela mescla elementos românticos com elementos de natureza mais realista, de natureza mais descritivista. É uma prosa que é ao mesmo tempo uma prosa romântica, mas com um alicerce histórico, uma vez que ela versa sobre um evento real que ocorreu. Falando nisso, a gente chega ao outro grande atributo de valor que confere a esta obra estatura, que é o seu valor histórico, uma vez que ela versa sobre o evento da Guerra do Paraguai, que talvez seja um dos eventos mais importantes do ponto de vista histórico na formação da nossa nacionalidade. Esse evento, a Guerra do Paraguai, é um evento que até mais ou menos uns 10 anos atrás poder-se dizer que era um evento quase que completamente ignorado das massas brasileiras, da grande maioria da nossa população. Isso está mudando um pouco hoje em dia com a popularização da internet. O problema é que grande parte do conhecimento que se distribui, que se dissemina a respeito da Guerra do Paraguai é um conhecimento muitas vezes viciado, é um conhecimento muitas vezes enviesado e que visa apresentar para a sociedade de modo geral uma narrativa difamatória, uma narrativa incorreta a respeito do que foi a participação do Brasil na Guerra do Paraguai. Obviamente que nós iremos comentar en passant, de passagem, um pouco sobre alguns aspectos históricos a respeito desse grande evento formador da nacionalidade brasileira, Porém, obviamente, o nosso objetivo fundamental vai ser discutir a obra em si, não o evento histórico. Pois bem, a obra que será protagonista deste vídeo vai ser a obra A Retirada da Laguna, do nosso grande Visconde de Toné, ou como eu prefiro falar, Visconde de Taunay. Alfredo Maria Adriano Descragnole Toné nasceu em São Cristóvão, bairro da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1843. Ele era neto do pintor Nicolas Antoine Toné, que foi membro da Missão Artística de 1816. E ele era filho do nobre Félix Émile Toné e da dona Hermínia Descragnole Toné. E a mãe dele, a dona Hermínia, era filha do conde de Scragnole. Toné, ou Taunay, concluiu o curso de Humanidades no Colégio Pedro II no ano de 1858 e formou-se em Ciências Físicas e Matemáticas na Escola Militar em 1863. Em 1864,
Taunay ascendeu ao posto de segundo sargento, um ano antes da sua convocação para o serviço militar na Guerra do Paraguai, sendo enviado à província do Mato Grosso, cenário geográfico da narrativa que é representada na obra A Retirada da Laguna. Em 1872, 3 anos após o fim da Guerra do Paraguai, Taunay foi nomeado deputado-geral pela província de Goiás, tendo sido também deputado-geral por Santa Catarina em 1881 e presidente da mesma província em 1876. E Taunay também foi deputado pela província do Paraná em 1886. No ano de 1889, Taunay recebe o título de Visconde com Grandeza das mãos de Pedro II. O Visconde de Taunay faleceu no Rio de Janeiro no ano de 1899. Além da obra que aqui é apresentada, A Retirada da Laguna, Taunay possui uma outra grande contribuição à literatura nacional, que é o romance Inocência. Esse romance ele emerge como uma das grandes obras do romantismo nacional, articulando com genialidade uma narração descritiva acerca da paisagem dos sertões brasileiros e da linguagem típica da gente, do povo que ocupa o nosso continente sertanejo, além de uma carga de dramaticidade que é inerente a esse estilo literário, que é o estilo literário romântico. Além desses romances, Taunay também produziu outras obras a respeito de campanhas militares, como, por exemplo, a obra A Campanha do Mato Grosso, e também produziu um belíssimo relato de viagem intitulado Céus e Terras do Brasil. Antes de a gente se debruçar de maneira mais detida sobre o próprio conteúdo da obra Retirada da Laguna, é fundamental que a gente fale um pouco sobre a forma como essa obra tende a ser compreendida na nossa crítica literária nacional e, por conseguinte, a forma como ela tende a ser ensinada, quando é ensinada, a forma como ela tende a ser ensinada para os nossos estudantes nas nossas escolas aqui no Brasil. De modo geral, a interpretação literária a respeito dessa obra, que se consolidou no pensamento brasileiro, é uma interpretação que foi cunhada por alguns autores vinculados a algumas grandes universidades, sendo a mais importante delas a USP, e sendo talvez o grande nome expoente, o crítico literário Antônio Cândido. E essa concepção, essa interpretação que foi consolidada, né, por essas instituições e por esse autor, ela diz que a obra Retirada da Laguna seria um exemplo muito bem acabado, um exemplo esquemático do romantismo nativista brasileiro, sendo uma obra de características ufanistas que teria o intuito fundamental de fazer uma grande propaganda heróica, gloriosa do que foi a campanha da Guerra do Paraguai, trazendo assim, apresentando assim uma visão demasiadamente positiva, uma visão demasiadamente propagandística do que foi a atuação do Império Brasileiro nessa campanha da Guerra do Paraguai. E a concepção histórica, a visão histórica a respeito desse evento que sedimenta, que dá o alicerce para essa interpretação, ela é a seguinte, de que o Brasil teria se unido a mais duas outras grandes potências da América do Sul, a saber, a Argentina e o Uruguai, para poder invadir o Paraguai e tomar-lhe as suas riquezas e também impedir o seu desenvolvimento. Tudo isso a soldo, ou seja, aos auspícios da Inglaterra. Ora, essa visão, de modo geral, é uma visão completamente distorcida, completamente enviesada, até em alguma medida delirante, do que foram os eventos que foram culminar na Guerra do Paraguai. Especialmente porque essa visão não tem nenhum esteio, não tem nenhum assentamento em documentos primários, em testemunhos dos viventes da época, que são os tijolos, que são o cimento que deve ser utilizado para você poder constituir uma interpretação histórica, seja ela
qual seja. Caso contrário, a sua interpretação histórica ela vira apenas uma narrativa política, com intuitos políticos. O que acabou acontecendo aqui, numa síntese, obviamente, porque a gente não pode entrar nessa discussão sobre o que foi a Guerra do Paraguai, mas os motivos fundamentais que levaram a cadeia de acontecimentos que foi culminar na Guerra do Paraguai foram basicamente a invasão do território brasileiro por parte do Paraguai, que à época era comandado, tinha como grande líder o Solano Lopes, que tinha alguns arroubos de psicopatia, e por conta talvez de uma avaliação incorreta das capacidades militares do Brasil e também uma avaliação incorreta da correlação de forças geopolíticas naquele momento, da geopolítica da Bacia do Prata, que é um assunto muito interessante, da geopolítica, das relações entre os países da América do Sul no século XIX, talvez por uma avaliação geopolítica e militar incorreta, o Solano Lopes tenha pensado que ele teria condições de invadir parte do território brasileiro sem que o Brasil, o Império Brasileiro à época, tivesse condições de enfrentar essa invasão, essa agressão. E o que o Império Brasileiro faz de modo muito acertado, apesar das dificuldades que ele enfrentou e que inclusive são relatadas nesta obra aqui que a gente está discutindo agora, o que o Império Brasileiro faz é mandar uma série de expedições militares para poder reaver o seu território e para poder defender a sua soberania naquele território e também defender a segurança e a propriedade dos brasileiros que lá habitavam. Aqui, como eu já falei, a gente não vai ter muito tempo para poder entrar, mergulhar de maneira mais profunda nessa discussão a respeito da Guerra do Paraguai, mas quem tiver interesse em ter uma visão correta, verdadeira do que foi esse grande evento da nossa história, pode ler a obra Maldita Guerra, do grande historiador Francisco Doratioto, que lá você tem um trabalho, um estudo muito cuidadoso, um estudo muito sério, muito disciplinado a respeito dos elementos históricos que foram constituir esse nosso grande evento. Pois bem, além de esse terreno histórico falso, desse terreno histórico, dessa interpretação historiográfica incorreta, essa inclusão da obra A Retirada da Laguna como uma espécie de um modelo perfeito do que seria o romantismo ufanista no Brasil do século XIX, ela também se mostra incorreta do ponto de vista estético. Em primeiro lugar, porque a própria ideia de se fazer uma narrativa gloriosa de grandes feitos de uma nação, no caso do Império Brasileiro, a partir de uma campanha de retirada, parece uma coisa no mínimo inusitada. Obviamente que uma campanha de retirada não necessariamente ela significa uma derrota. Porém, do ponto de vista simbólico, uma campanha de retirada, ela simbolicamente ela representa um recuo, que é algo que não é considerado de modo geral algo muito glorioso. Se o objetivo fundamental do Taunay fosse produzir uma narrativa gloriosa, eu acho que não faltariam campanhas, não faltariam empreendimentos brasileiros na Guerra do Paraguai que pudessem dar a sustentação ali simbólica para ele produzir essa grande epopeia brasileira. Ademais, a própria estrutura estética da narrativa, né, a forma como o narrador vai contando os fatos ocorridos, ele vai montando a sua história, ela também é uma estrutura que poder-se-ia dizer, no mínimo, antirromântica, uma vez que é uma estrutura de narrativa, é um estilo de narrativa que é um estilo muito sóbrio, muito modesto, como o próprio Taunay fala no seu prólogo à obra, é uma narrativa que visa a apresentar os fatos o mais desnudos possível. Então, existe ali um esforço de apresentação desses fatos, desses eventos ocorridos que foram culminar ali na Retirada da Laguna de uma maneira muito objetiva, de uma maneira o mais idônea e o mais desnutrido, o mais desidratada de qualquer tipo de arrobo patriótico, de qualquer tipo de confete que você possa fazer um adorno dessa narrativa, tornando-a mais gloriosa, o mais sóbria o possível. Além disso, a própria estrutura psicológica dos personagens que são incluídos nessa narrativa também contradiz, em alguma medida,
essa ideia de que a narrativa da retirada da laguna seria uma narrativa ufanista. Peguemos, por exemplo, o caso do Coronel Camisão. O Coronel Camisão, um personagem muito importante nessa narrativa, ele também é em si a antítese do ethos, da figura, da imagem do herói romântico. Em primeiro lugar, porque ele não é um herói resoluto que luta pelas causas da pátria, pelas causas gerais de um coletivo, mas ele é, em grande medida, um herói claudicante, vacilante, indeciso e que luta também, em grande medida, por pautas, por uma agenda, por causas que são causas pessoais, que são causas mesquinhas, que são causas pouco altruístas. Por exemplo, pela sua honra, pela sua fama e pelo seu próprio desejo de não se mostrar como um covarde, como um pusilânime. Defenestrada toda a penumbra de mentiras e de falsificações e a distorção literária que existe na interpretação hegemônica a respeito da obra A Retirada da Laguna, nós podemos olhar para essa obra e para os seus aspectos positivos agora com um pouco mais de cuidado. Em primeiro lugar, merece destaque nessa obra a riqueza e a beleza descritiva que essa obra apresenta, que a escrita de Taunay apresenta, a respeito não apenas dos eventos ali que são narrativizados, que são apresentados, mas também a descrição da paisagem do sertão pantaneiro em que grande parte dos eventos narrados ocorre. Em grande medida, Taunay antecipa uma técnica, um estilo de escrita que seria levado ao primor na obra Céus e Terras do Brasil, que ele escreveu alguns anos depois da Retirada da Laguna. Eu selecionei aqui um breve trecho da obra para poder ilustrar para vocês a riqueza e a beleza descritiva da escrita de Taunay. Apenas acampados, aliás, vimos que para nós o dia não acabara. Grande provação ainda nos esperava. Os compridos alagadiços que, como dissemos, cortam esta campina, haviam deixado a macega parcialmente a arder. Consideráveis áreas ainda haviam intactas, principalmente em torno do ponto que atingíramos. O fogo que acabava de lhe ser ateado já nos cegava e vinha-nos ao encontro, desta vez, porém, precedido dos próprios paraguaios. Julgavam que um ataque cerrado obstaria a manobra pela qual, até então, nos tínhamos defendido do incêndio. Desfilou sua infantaria ao longo de um brejo, em que se apoiava o nosso 21º Batalhão. Tendo pelas costas a fumaça, que nos açoitava em cheio o rosto, graças ao vento que reinava, lançaram-se sobre o flanco de nossa vanguarda. Se esta no primeiro embate houvesse fraquejado e cedido, teríamos provavelmente sido todos devorados pelas chamas. Mas longe de recuar, graças a desesperado esforço, atirou com o inimigo, parte nos pântanos e parte sobre o seu terrível auxiliar, o fogo que rapidamente se aproximava. Devem suas perdas ter sido grandes. Pelo menos pôde o capitão Pisa-Flores perceber, pelas abertas do vento, nesse caso de vapores e chamas, cavaleiros a correr, arrastando cadáveres e feridos. Quanto à nossa vanguarda, fez ela um movimento de recuo, depois de nos ter dado, graças à sua dedicação, tempo de cortar a macega e transportá-la para longe. E então, já no meio de nós outros, estes homens estafados, a quem poderíamos chamar nossos salvadores, caindo de cansaço e sofrimentos, com os rostos queimados, as goelas secas, ardentes, deixaram-se ficar largo tempo estirados no chão, sem voz nem movimentos. 3 dentre eles nem se ergueram mais, e muitos outros para sempre ficaram enfermos e valetudinários. Outro ponto que merece destaque na obra Retirada da Laguna é o estilo que é infundido na obra pelo seu autor, o Visconde de Taunay.
que é um estilo fundamentalmente sóbrio e dramático, mesclando elementos importantes de duas das correntes talvez mais fundamentais, mais fundantes da literatura brasileira, que são o romantismo do século XIX e o naturalismo/realismo, que começou a florescer no Brasil no final do século XIX e no início do século XX. E essa harmonização entre essas duas grandes correntes literárias, que no final das contas se inscreve na obra Retirada da Laguna, ela consegue, por um lado, se distanciar de alguns pontos negativos de ambas as correntes, enquanto ela também consegue fazer uma polimerização, fazer uma fusão, uma articulação entre elementos positivos dessas correntes. Por um lado, a Retirada da Laguna, ela se distancia daquele ufanismo excessivo, demasiadamente pomposo, muito apoteótico, que caracteriza algumas obras românticas do século XIX. Da mesma forma, a obra ela também se distancia daquele determinismo cientificista, fatalista, que caracteriza grandes obras do naturalismo brasileiro, e também se distancia de algumas teses científicas infelizes que permeiam essas obras, sendo talvez o exemplo mais marcante a tese eugenista, a tese racialista. Em contrapartida, a obra de Taunay, ela articula, ela mescla elementos positivos de ambas as correntes. Do romantismo, essa obra ela importa, ela traz consigo toda uma carga dramática, toda uma carga emocional que atrai, que seduz o leitor para ele poder se envolver na narrativa que ali está se descortinando. Da mesma forma, das correntes naturalistas, das correntes realistas, essa obra ela importa todo aquele pendor descritivo, em alguns momentos quase jornalístico, fazendo com que o leitor ele se sinta como um membro daquela coluna que sai do Rio de Janeiro e adentra o território paraguaio e depois empreende uma manobra de retirada. Eu separei aqui um trechinho que eu julgo que é bem representativo desse estilo, ao mesmo tempo emocionado, dramático, e também um estilo sóbrio, modesto, que consegue empreender essa articulação, que é uma articulação muito interessante e que se mostra presente na obra do nosso Visconde de Taunay. A 20 de dezembro, atingiu Coxim, ainda sob o comando do coronel Galvão, recentemente investido da chefia e, pouco depois, graduado em brigadeiro. Embora sem valor algum estratégico, tinha pelo menos o acampamento do Coxim uma altitude que lhe garantia a salubridade. Não tardou, porém, que a enchente, havendo-o ilhado e isolado, ali passasse à força pelas mais cruéis privações, sofrendo até fome. Após longas hesitações, forçoso se tornou romper ao acaso, através do pestilento Pantanal, onde a coluna foi desde o princípio provado pelas febres. Uma das primeiras vítimas veio a ser o próprio infeliz chefe, falecido à margem do Rio Negro. Afinal, arrastando-se penosamente, conseguiu atingir a povoação de Miranda, a 396 quilômetros para o sul. Aí, uma epidemia climática de novo gênero, a paralisia reflexa ou beriberi, acabrunhou-a, dizimando-a ainda mais. 2 anos quase haviam decorrido desde a nossa partida do Rio de Janeiro. Lentamente, descrevêramos imenso circuito de 2.112 quilômetros, e já 1/3 de nossa gente perecera. Outro atributo digno de nota da obra Retirada da Laguna é a capacidade do narrador, que ali é personificado pelo próprio Visconde de Taunay, de devassar, de investigar a psicologia dos seus personagens de modo a apreender
e também colocar em palavras, colocar em texto as nuances mais profundas e mais sutis da personalidade desses personagens, desses indivíduos que fazem parte da narrativa. Um exemplo interessante que eu vou ler aqui para vocês agora é uma descrição que o Visconde de Taunay faz de alguns pensamentos e sentimentos de um dos personagens de maior relevo na obra, que é o guia José Francisco Lopes. E o que é interessante notar é a forma como esses pensamentos, esses sentimentos, essas nuances psicológicas, elas vão confluindo em alguma medida da mente e do coração do José Francisco Lopes para a mente coletiva de todos os membros da tropa, da coluna que avançava ao território paraguaio. Vejamos o trecho. Assim, pois, iria confinar-se à região dos sonhos a visão daquele território magnífico, aberto diante de nós, sob tão belo firmamento. Dali nos era, pois, indispensável sair, exatamente quando prováramos superioridade em armas. Faltava-nos, não havia dúvida, as munições, mas de um momento para outro não poderíamos recebê-las. Já não tinham desde muito sido pedidas a Nioac. Acaso cheguem, explicava um oficial a seus camaradas, o coronel, que ainda se não conformou com o pronunciar a palavra retirada, ordenará logo nova ofensiva. E assim devaneávamos sem ligar maior importância a todos estes pensamentos. Um homem, no entanto, avidamente acompanhara tais conversas. Era o nosso infeliz guia, absorto, sombrio, sem uma só palavra, para quem quer que fosse, desde que retrogradávamos, reconcentrava-se na contemplação dos sofrimentos da família, reduzida ao cativeiro, exposta aos tormentos, já os havendo sofrido talvez, mulher, filhos, parentes, amigos, assumira, a seu ver, a marcha para a frente, o aspecto de um compromisso que, uma vez tomado sob a invocação do patriotismo e da humanidade, era definitivo, embora a todos nós custasse a vida. Agora que se falava de penetrar novamente no Paraguai, tornara-se outra vez entusiástico e expansivo. Do comandante, abroquelado, no corria aos oficiais e destes aos soldados, garantindo se encarregava de abastecer o corpo de exército. Além do seu grande valor literário, a obra Retirada da Laguna também possui uma grande valia, um grande valor histórico, servindo como um documento que nos apresenta de maneira mais verdadeira, mais crível, os eventos não apenas desse empreendimento da retirada da laguna, mas também os empreendimentos que culminaram na Guerra do Paraguai. Uma das mentiras que se torna defenestrada, que cai por terra com a leitura da retirada da laguna, é o fato de que o Império Brasileiro e os seus aliados seria uma força militar, uma força bélica muito grandiosa, incomparavelmente grandiosa em face da debilidade e da miséria militar dos paraguaios. De modo geral, o que a gente observa na narrativa, na série de eventos que são ali narrativizados pelo Visconde de Taunay, na retirada da laguna, é a condição de penúria e de extrema miséria pela qual a tropa brasileira enviada do Rio de Janeiro ao Paraguai passava nessa sua empreitada militar. E essa penúria, essa miséria, ela se apresenta, ela se materializa na narrativa em uma série de elementos. Por exemplo, a carência de víveres para a tropa, o estado maltrapilho dos soldados e também a forma desigual em que se davam alguns enfrentamentos entre os paraguaios e os brasileiros, justamente pela discrepância de equipamentos e de aparelhagem militar que a gente observava do ponto de vista dos brasileiros
quando eles entravam em confronto com os paraguaios e percebiam que os paraguaios, por exemplo, tinham uma tropa de cavalaria muito maior do que aquela que estava à disposição dos brasileiros, ou então que tinham um rebanho de gado muito maior do que aquele disponibilizado para os brasileiros. Eu separei aqui um trecho que eu acho que é bem representativo desse estado de penúria pelo qual a coluna que foi ao Paraguai passou, e que esse trecho se deu em um dos momentos mais dramáticos, mais trágicos da narrativa, que é o ponto máximo da epidemia de cólera que assola a coluna brasileira que vai ao Paraguai. Para a noite, caiu abundante chuva, agravadora de todos os nossos padecimentos. Amontoados perto da pequena barraca dos médicos sem abrigo e ao ar livre, receberam os coléricos nos corpos gélidos as bátegas que desabavam de espaço em espaço. Era horrível ver estes míseros, presos de agitação extrema, dilacerando os andrajos com que procurávamos cobri-los, rolando uns sobre os outros, a se torcerem com cãibras, vociferando, soltando brados que se fundiam numa só voz articulada: água. Outra mentira que cai por terra com a leitura da obra Retirada da Laguna é a ideia da suposta superioridade moral dos paraguaios, que seriam coitadinhos, oprimidos, em face dos brasileiros malvadões, dos brasileiros algozes. Além de melhor equipados do ponto de vista militar que os brasileiros, em comparação, obviamente, com essa coluna específica a qual o Visconde de Taunay se refere na sua obra, na sua narrativa, os paraguaios também mostravam carecer de uma série de valores, de uma série de prerrogativas morais e religiosas que eram prerrogativas detidas pelos brasileiros. Um trecho interessante que ilustra bem essa carência de certas prerrogativas religiosas se deu em uma pilhagem que aconteceu a uma igreja que ficava em território brasileiro às margens do rio Salobro. Vamos observar esse trecho. A 22 de fevereiro de 1865, deixando Frei Mariano às margens do Salobro, onde se refugiara, ao aproximar-se a invasão, viera, de moto próprio, entregar-se aos paraguaios, no intuito de lhes pedir compaixão para com a desventurada paróquia. Ao chegar à vila, fora-lhe o primeiro cuidado correr a matriz, objeto da sua mais viva solicitude. Desolador espetáculo esperava, altares derribados, as imagens santas despojadas dos adornos, enfim, todas as mostras de profanação. Ao presenciá-lo, dele se apoderou tal sentimento de indignação e desespero que não pôde dominar-se. Imediatamente, e em tom retumbante, à frente do chefe paraguaio e seus comandados, pronunciou solene anátema contra os autores de tais atentados. Ouviram-no todos cabisbaixos, como se esta voz severa fora a de algum daqueles padres que outrora lhes haviam catequizado os antepassados, esforçando-se o comandante em convencer o missionário que os únicos culpados eram os imbaias, índios. O último ponto digno de nota, que merece destaque na obra Retirada da Laguna, que eu gostaria de pontuar neste vídeo, é o seu espírito, a sua vibração patriótica, o amor pelo Brasil que transpira nessa obra, apesar do evidente ressentimento que também se faz presente na narrativa do Visconde de Taunay a respeito de algumas das motivações ou de algumas das atitudes tomadas pelos seus superiores militares e que foram desencadear nessa sequência de acontecimentos trágicos que é narrada na obra Retirada da Laguna. Porém, em nenhum momento
esse ressentimento de Taunay, ele se volta contra o seu país e contra os elementos constitutivos da nacionalidade brasileira. Pelo contrário, Taunay faz questão de jogar em sua narrativa uma manta de apreciação e de valorização a respeito de todos esses elementos materiais e imateriais que constituem a plataforma da nossa nação. Isso está presente nas descrições que Taunay compõe a respeito do território brasileiro, da sua beleza e da sua grandeza, assim como também está presente nas descrições que Taunay faz dos valores e da grandeza dos soldados brasileiros e até mesmo, em alguma medida, da liderança política brasileira que conduzia o país durante a Guerra do Paraguai. Esse elemento de valorização, de amor ao Brasil, se torna muito evidente quando a gente observa um dos trechos, logo no iniciozinho da obra, em que o Visconde de Taunay comenta algumas das justificativas para o ingresso do Brasil na guerra contra o Paraguai. Vejamos, em 1865, ao arrebentar a guerra que Francisco Solano Lopes, o presidente do Paraguai, na América do Sul suscitara, sem maior motivo do que os ditames da ambição pessoal, quando muito a invocar o vão pretexto da manutenção do equilíbrio internacional, o Brasil, obrigado a defender honra e direitos, dispôs-se denodadamente para a luta, a fim de reagir contra o inimigo em todos os pontos onde podia enfrentá-lo. O plano da invasão do Paraguai setentrional acudiu naturalmente a todos os espíritos. Preparou-se uma expedição para este fim. Outro trecho que também é revelador desse sentimento, dessa vibração patriótica de Taunay perante o seu país, ele está presente na descrição que o Visconde faz de algumas das atitudes, do comportamento e da atuação do guia José Francisco Lopes, que é apresentado talvez como a figura mais heróica de toda a narrativa e que também é caracterizado como a personificação do homem sertanejo do Pantanal brasileiro. Eu separei aqui um trechinho que ilustra bem essa caracterização valorizadora desse homem brasileiro. Paramos. Nada mais havia a fazer. Estabeleceu-se a coluna sobre pequeno cômoro, em parte coberto de mato, à extremidade do qual havia uma fonte. Apenas ali nos instaláramos, começaram as lufadas de vento sul, que soprava rijo, a trazer-nos de longe o calor do fogo que ao nosso encalço progredia no campo. Já Lopes, porém, pusera em movimento todo o pessoal de que podia dispor, ordenando que a toda a pressa se cortasse a macega em torno de nós e apenas cortada fosse carregada o mais longe possível. Ele próprio, a tudo atendendo, providenciou para que os soldados vigorosamente a cobrissem de terra e a calcassem bem, o que se não pôde executar sem muito sofrimento e grandes esforços dos trabalhadores. Era para nós questão de vida e morte, e as ordens do guia não representavam senão a expressão da mais rigorosa necessidade. Lopes, a grande personalidade para nós outros, nesta cena do incêndio da macega, dando ordens por toda a parte, multiplicando-se, projetando-se sobre a cortina de chamas ou desaparecendo em suas soluções de continuidade. Não era uma figura de mera teatralidade. Sem ele, nos perdêramos. Com esse comentário a respeito da natureza vibrantemente patriótica, apesar de sóbria e modesta, da obra do Visconde de Taunay, A Retirada da Laguna, eu encerro esta minha apresentação e esta minha discussão a respeito desse romance histórico. Recomendo vivamente a leitura não apenas desta obra que foi aqui destacada, mas da obra completa do Visconde de Taunay, especialmente as obras Inocência, que talvez seja o grande romance romântico, de estilo romântico,
do Visconde Itaunay, e a obra Céus e Terras do Brasil, que tem muitos aspectos similares com esta obra que aqui foi devassada. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo os links na descrição deste vídeo, onde vocês podem adquirir as obras que aqui foram mencionadas nas edições que eu tenho aqui na minha casa. Peço a vocês que, caso vocês tenham gostado deste vídeo, que vocês o curtam, que vocês o compartilhem e também que vocês se inscrevam aqui neste canal para poderem me ajudar no meu trabalho. Novamente agradeço a vocês que assistiram a este vídeo e, como sempre, acima de tudo, viva o Brasil!